15 horas. Boa tarde, senhoras e senhores deputados, homens e mulheres que compõem o Parlamento Estadual. Havendo quórum, invocando a proteção de Deus, declaro aberta a sessão virtual e convido ele, o delegado Danilo Baense, que já colocou milhares de vagabundos na cadeia, para fazer a leitura de um versículo da Bíblia. Proferir, por favor. O Senhor não vê como homem. O homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. 1 Samuel 16, versículo 7, segunda parte. Muito obrigado, delegado Danilo Baense. Fica dispensada a leitura da ata da sessão anterior, mas declara a mesma aprovada, conforme disponibilizada no site da Assembleia Digital. Antes de passarmos à fase do expediente, que é a primeira parte, eu consulto a senhoras e senhores deputados se alguém quer fazer alguma manifestação de um minuto de silêncio. Presidente, eu gostaria... Emílio Mameli. Senhor presidente, senhores deputados, deputadas, este minuto de silêncio que eu estou pedindo é em virtude da morte do médico, colega nosso, colega do doutor Hermes também, do FAVAC, que são ginecologistas, doutor Adalto Persici. Doutor Adalto Persici entrou na universidade, na minha turma da UFS, e nos formamos em 77, e éramos muito amigos. Ele teve um problema intestinal, foi fazer uma cirurgia, teve uma complicação e acabou indo ao óbito. Ok. Mais algum parlamentar quer fazer um registro? Ministra Irini Lopes. Depois, Bruno Lamas. Eu gostaria também de pedir um minuto de silêncio para uma lutadora, uma mulher dirigente nacional dos movimentos de mulheres, membro da CONTAG, que é a Confederação Nacional dos Trabalhadores Rurais, que é a Leide Cardoso. Então, eu peço um minuto de silêncio para essa lutadora, essa guerreira. Ok. Deputado Bruno Lamas. Presidente Marcelo, senhores deputados e deputadas, todos que nos assistem. Eu quero, sim, solicitar um minuto de silêncio em memória, em respeito ao pastor Leonato Viana Gomes, falecido no final de semana, senhor presidente, vítima do Covid-19, que atuava no norte do estado. Que Deus abençoe a Simone, a sua esposa, filhos. Essa é a nossa solicitação dessa manhã. Ok. Presidente. Parlamentar, deputado Erivaldo José dos Anjos. Senhor presidente, nós queríamos aproveitar para pedir um minuto de silêncio pelo ato triste que o diretor-geral do Detran, Givaldo Vieira, convocou para hoje, que é a homologação do contrato de guincho no Espírito Santo. Está sendo feito agora à tarde, mesmo sabendo que esse contrato está sendo apurado pelo Tribunal de Contas por irregularidades. Eu quero que Vossa Excelência inclua no minuto de silêncio essa tristeza que é um político de um partido tão conhecido no Brasil está adotando um critério de rapidez desnecessária num procedimento bastante duvidoso. Ok. Mais algum parlamentar quer fazer o registro? Não havendo, então, faremos um minuto de silêncio por solicitação dos seguintes parlamentares: Emílio Mameli, ministra Irini Lopes, deputado Bruno Lamas e o deputado Enivaldo Eusébio dos Anjos. Um minuto de silêncio, por favor. Muito obrigado a todos. Passamos, então, à primeira parte do expediente, sujeito a simples despacho, aliás, para simples despacho. Ofício de origem externa de número 040-2020, também o 661-2020 da Caixa Econômica Federal, ciente às comissões
de Agricultura e de Finanças. Ofício 032-2020, deputado e pastor Marcos Mansus. Ciente, a Secretaria. Mensagem 067-2020 do governador do Estado, encaminhando resposta ao requerimento de informação ao delegado Lorenzo Pasolini. Ciente, ao deputado delegado Lorenzo Pasolini, por cópia eletrônica. Mensagem 68-2020 do governador do Estado, encaminhando requerimento de informação 045 ao deputado Bruno Lamas. Ciente, ao deputado Bruno Lamas, por cópia eletrônica. Projeto de Lei 458-2020, deputado Luciano Machado, junto ao projeto de lei de número 246-2020, os tratar de matéria correlata. Projeto de Lei 459-2020, deputado Marcos Mansur, após o cumprimento do artigo 120 do Regimento Interno, às comissões de Justiça e de Finanças. Projeto de Lei 460-2020 do delegado Danilo Baense, após o cumprimento do artigo 120 do Regimento Interno, às comissões de Justiça, Saúde, Segurança e Finanças. Item 8º da pauta, projeto de lei 461-2020, deputado Capitão Assunção, após o cumprimento do artigo 120 do Regimento Interno, às comissões de Justiça, Defesa do Consumidor e de Finanças. Item 9º, projeto de lei 465-2020, do deputado Erivaldo Eusébio dos Anjos, após o cumprimento, a Comissão de Justiça, deputado, na forma do artigo 276 do Regimento Interno. 10º item, projeto de lei 466-2020, a deputada Janete de Sá, após o cumprimento do artigo 120 do Regimento Interno, as comissões de Justiça, Saúde e de Finanças. Próximo item, projeto de lei 467, também 2020, deputada Janete de Sá, após o cumprimento do artigo 120 do Regimento Interno, as comissões de Justiça, Educação e Finanças. Parecer 136-2020 da Comissão de Justiça, pela sua constitucionalidade, inclua-se na ordem do dia para cumprimento do prazo recursal. Próximo item, parecer 137-2020 da Comissão de Justiça, também inclua-se na ordem do dia para cumprimento do prazo recursal. Próximo item, 138-2020 da Comissão de Justiça, também inclui-se na ordem do dia para cumprimento do prazo recursal. Parecer 139-2020 também da Comissão de Justiça, também determina a inclusão na ordem do dia para cumprimento do prazo recursal. Parecer 144-2020 da Comissão de Justiça, assim como o parecer 149-2020 também da Comissão de Justiça, dos itens 16 e 17, incluam-se na ordem do dia para cumprimento do prazo recursal. 18º item, parecer 150-2020 da Comissão de Justiça. Conforme decisão aprovada em plenário, o autor terá 3 sessões para apresentação de recurso da decisão do parecer da Comissão de Justiça. Segunda parte do expediente. Parecer oral da Comissão de Justiça, em votação realizada na 9ª reunião ordinária virtual, conforme ata taquigráfica. Em votação, o parecer da Comissão de Justiça. Deputados que aprovam permaneçam como se encontram, contrários se manifestem. Aprovado. Após o cumprimento do artigo 120 do Regimento Interno, as comissões de Justiça, Cidadania, Segurança e de Finanças. Item número 20. Parecer oral da Comissão de Justiça em votação realizada na 7ª reunião ordinária virtual. Em votação, o parecer da Comissão de Justiça. Deputados que aprovam permaneçam como se encontram, contrários se manifestem. Aprovado. Após o cumprimento do artigo 120 do Regimento Interno, as comissões de Justiça, Agricultura e de Finanças. 21º item. Parecer oral da Comissão de Justiça, em votação realizada na 12ª reunião ordinária, virtual. Em votação, deputados que aprovam permaneçam como se encontram, contrários se manifestem. Aprovado. Após o cumprimento do artigo 120 do Regimento Interno, as comissões de Justiça, Cidadania, Saúde e Finanças. 22º. Parecer também oral da Comissão de Justiça em votação realizada na 8ª reunião ordinária. Em votação, deputados que aprovam permaneçam como se encontram, contrários se manifestem. Aprovado. Após o cumprimento do artigo 120 do Regimento Interno, as comissões de Justiça, Educação, Saúde e de Finanças.
Próximo item, parecer oral também da Comissão de Justiça em votação realizada na 5ª reunião ordinária. Em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como se encontram, os contrários se manifestem. Aprovado. Após o cumprimento do artigo 120 do Regimento Interno, as comissões de Justiça, de Educação, Proteção à Criança e ao Adolescente, de Segurança, Saúde e Finanças. 24º item, parecer oral da Comissão de Justiça em votação realizada na 10ª reunião ordinária. Em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como se encontram, os contrários se manifestem. Aprovado. Após o cumprimento do artigo 120 do Regimento Interno, as comissões de Justiça, Ciência e Tecnologia, de Segurança, Mobilidade Urbana e de Finanças. 25º, parecer oral da Comissão de Justiça em votação realizada na 7ª reunião ordinária. Em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como se encontram, os contrários se manifestem. Aprovado. Sendo assim, após o cumprimento do artigo 120 do Regimento Interno, as comissões de Justiça, Ciência e Tecnologia, Mobilidade Urbana, de Segurança e de Finanças. Do item 26 ao item 41, todos tratam de indicação das senhoras e senhores deputados. Coloca as respectivas indicações em discussão, na medida que discutir, em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como se encontram, os contrários se manifestem. Passamos, então, à fase das comunicações. Nesse momento, eu concedo a palavra ao deputado Adilson Espíndola, pelo tempo regimental. Declino, senhor presidente. Tendo declinado, eu concedo a palavra a ele, deputado Alexandre Chambinho. Tendo declinado, concedo a palavra ao deputado Bruno Lamas. Senhor presidente, senhores deputados, eu cumprimento também todos os capixabas que nos acompanham através da TV Assembleia. Desejo uma boa semana de trabalho a todos, sempre solidário, registrando a nossa solidariedade às famílias, às vítimas do Covid-19, nós que esperamos ansiosamente aí, em oração, por uma vacina que é o que realmente trará tranquilidade e normalidade ao mundo, não só ao Espírito Santo, não só ao Brasil. Ontem, inclusive, assistindo a matéria sobre a pandemia nos diversos estados, nós observamos que o Espírito Santo, junto com poucos outros estados, nós temos um controle mais rígido do avanço da pandemia, ações planejadas. Infelizmente, perdemos vidas todos os dias, infelizmente. Nós queríamos que nenhuma vida fosse perdida, mas nós temos um resultado no Espírito Santo digno do planejamento, do trabalho, das ações da Secretaria de Saúde e do Governo do Estado. O mundo começa a discutir, o mundo começa a estudar, milhares de cientistas estudando no mundo, inclusive a possibilidade da reinfecção. Esse é um assunto seríssimo. Nós torcemos para que isso não aconteça, mas em Hong Kong, nos Estados Unidos, na Bélgica, alguns casos sendo estudados de possibilidade de reinfecção ou de tratamento mal sucedido do coronavírus, e essa tem que ser uma prioridade, uma pauta mundial, assim como a saúde pública precisa ser uma pauta mundial também, senhor presidente. Nós não podemos mais conviver com nações com regras diferentes, sabendo que quando acontece uma pandemia, o mundo inteiro é afetado. Então, a nossa preocupação, a nossa solidariedade. Em relação, na segunda parte do nosso pronunciamento, eu venho aqui falar pelos moradores e por comerciantes do bairro Jardim Moreiro, na Serra. Um bairro com um setor de comércio muito forte, mas também residencial, que abriga um grande número de autopeças, de empresas, comércio, serviços, setor automotivo. E é um bairro que sonha, durante muito tempo, vem lutando por uma obra de macrodrenagem, uma obra que precisa ser realizada ou pela prefeitura ou pelo governo do estado. E o projeto de licenciamento dessa obra está no IEMA. Ouvindo os moradores, ouvindo os comerciantes, nós fizemos um contato com o diretor do IEMA, que prontamente nos atendeu,
havia uma pendência de um documento, de um estudo por parte da Prefeitura da Serra, que está sendo atualizado, e nós, inclusive, fizemos por aqui uma indicação de que o governo do Estado possa estender as mãos, possa dar um apoio, mais um apoio à Prefeitura da Serra, já que a mão do governo tem sido firme aqui, e aí eu posso citar a nova Talma Rodrigues, ligando Laranjeira a Jacaraípe, o edital para a contratação da empresa de obras da rodovia S010, da Abdo Saad em Jacaraípe, dia 14 agora, a abertura do processo licitatório, estamos todos acompanhando passo a passo, inclusive dando publicidade, transparência aos moradores que queiram acompanhar. Nós disponibilizamos o link, a ajuda no Hospital Materno Infantil, as obras de revitalização da rodovia Norte-Sul, as escolas que estão em obras na cidade da Serra, o Aristóbulo Barbosa Leão, escola em Chácara Parreiral, tantas obras na educação. O governo possa dar mais essa atenção à cidade, a essa serra abençoada, essa cidade que contribui com quase 30% do PIB capixaba, cidade de um povo ordeiro, trabalhador, mas que tem, na hora da divisão per capita, a renda é muito baixa, presidente Marcelo. Em média, as famílias aqui da Serra recebem pouco mais de R$ 450 por pessoa por mês. Vivem com pouco mais de 2 salários mínimos as famílias. Então, uma cidade que precisa muito de justiça social. E essa obra de Jardim Limoeiro, além de ser importante para a economia, para os moradores, também aquece a economia local. Então, essa é a nossa solicitação. Tenho dialogado com o governador Renato Casagrande sobre a importância dessa ação e temos certeza que, tendo um governo trabalhador e um governador trabalhador como esse, nós vamos alcançar mais esse objetivo. Eu desejo, então, uma boa semana de trabalho a todos, que Deus nos abençoe e Deus proverá, senhor presidente. Devolvo a palavra a Vossa Excelência. Obrigado, deputado Bruno Lamas. Com a palavra, deputado Capitão Assunção. Olha aqui. Tendo declinado, com a palavra, deputado Carlos Von. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, a todos que nos acompanham pela TV Assembleia, uma boa tarde a todos. Hoje nós realizamos de forma virtual uma reunião da Comissão de Turismo e Desporto, onde nós recebemos o Célio Sattler, que criou o projeto Turismo em Rede, né, e veio falar sobre oásis de oportunidades para o Espírito Santo, mais especificamente falando sobre essa nova modalidade de turismo, esse novo segmento, né, que já é antigo fora do Brasil, mas ainda novo aqui no Brasil e muito novo aqui no Espírito Santo, que é o turismo de experiência. Então, foi uma reunião muito rica, que nós contamos com a presença também do nosso vice, o deputado Torino Marques, e ele falou assim, de forma muito clara que daqui para frente nós vamos ter realmente muitas oportunidades aqui no Espírito Santo, no segmento, principalmente no segmento de turismo de experiência. E o que seria, né, o turismo de experiência? Seria, por exemplo, um pescador abrir a sua casa, né, onde que sua esposa ou sua filha pudesse preparar uma moqueca para uma família de turistas, e ali a família de turistas iria acompanhar desde a limpeza do peixe até todo o preparo da moqueca, e também almoçaria ou jantaria na casa do próprio pescador. Assim como, por exemplo, ele citou o exemplo de Venda Nova, né, com a produção do Socol, onde o turista acompanharia toda a produção do Socol. Domingos Martins, onde os turistas podem colher a framboesa e depois produzir uma geleia de framboesa, onde que eles iriam aprender. Então, esse é um segmento que está crescendo muito e está gerando muitas oportunidades aqui no estado do Espírito Santo. E ele criou esse projeto Turismo em Rede, que visa conectar esses empreendedores com o turista. Ele está fazendo essa ligação, então levando o turista até esses pequenos empreendedores. Nós achamos a ideia muito bacana. E depois da nossa reunião da Comissão de Turismo, nós tivemos a reunião da Comissão de Cultura e Comunicação Social, presidida de forma brilhante pelo deputado Torino Marques. Tivemos também a presença do deputado delegado Danilo Baense, onde que nós continuamos no mesmo tema, né? Mas ali com outro palestrante, quem
falou foi o Alfonso, que é um ícone aqui do nosso turismo capixaba. Até pouco tempo atrás foi presidente do Conselho de Turismo do Estado, uma pessoa que realmente entende muito sobre o assunto. E ele mostrou da mesma forma que o Célio Sattler as diversas oportunidades que nós temos aqui no turismo do Espírito Santo. E também deixaram claro que falta realmente políticas públicas por parte do nosso governo do Estado. Nós precisamos realmente de uma política de Estado para o turismo, onde que pode passar o governo, mas as políticas públicas permanecem. Nós temos aí um orçamento de mais de 10 milhões de reais da Secretaria de Turismo, e eu disse, inclusive na reunião, que seria melhor acabar com essa secretaria e investir todos esses 10 milhões em divulgar o Espírito Santo, fazer uma campanha séria, uma campanha organizada de divulgação do Estado do Espírito Santo, porque é isso que nós precisamos hoje. Nós temos hoje os poucos técnicos que nós tínhamos na Secretaria de Turismo foram substituídos por políticos, então nós temos esse orçamento de mais de 10 milhões, basicamente apenas para pagar salário desses políticos, desses cabos eleitorais que estão na Secretaria de Turismo. Então seria muito mais útil para a população capixaba que o governo do Estado, se fosse necessário, acabasse com essa secretaria e destinasse todo esse recurso para realmente divulgar o nosso Estado. 10 milhões de reais retornaria para diversos pequenos empreendedores, no mínimo 100 milhões de reais. Então, esse apelo que a gente faz ao governo do Estado para investir no turismo, que é uma ótima forma de gerar emprego e renda aqui no nosso Estado. Muito obrigado, presidente, e que Deus abençoe o nosso Espírito Santo. Obrigado, deputado Carlos Von. Nesse momento, eu concedo a palavra a ele, coronel Alexandre Quintino. Senhor presidente, boa tarde, demais deputados que integram essa sessão, as pessoas que nos assistem, nos acompanham pela TV Assembleia, pelo YouTube, servidores dessa casa, todos vocês, meu fraternal abraço. Hoje, senhores, 31 de agosto, é o Dia Estadual do Movimento Pestalozziano aqui no Estado do Espírito Santo. A atividade parlamentar, nós estamos tendo, graças a Deus, a oportunidade de visitar e acompanhar a grande maioria das instituições das sociedades pestalozes do Estado do Espírito Santo, e a gente percebeu o quanto é bonito a doação, a entrega daquelas pessoas, funcionários, que ali dedicam o seu tempo, sua hora, o seu dia, para atender os familiares e os amigos e aquelas pessoas que dali precisam do serviço da Sociedade Pestalozzi. A Sociedade Pestalozzi, na verdade, ela surgiu em sua primeira unidade, La Velha, na década de 70. Ela surgiu da força de vontade das pessoas que tinham em si ideais em favor da dignidade e dos direitos. Dezenas de outras pestalozes, elas foram criadas no decorrer do tempo aqui no Estado do Espírito Santo, pelas mãos, pelos corações de pessoas que, mesmo que anônimas, fizeram história em nosso Estado e fazem, de fato, até hoje. O movimento dessas associações pestalozes do nosso Estado é pela causa da pessoa com deficiência e é também pela sua família. Hoje nós temos, senhor presidente, 35 unidades afiliadas, atendendo a 35 municípios e centenas de pessoas são atendidas. Parabenizamos, senhores, a todos os voluntários e as pessoas que doam de si o conhecimento, o coração e a humanidade para auxiliar no desenvolvimento e amparo das outras pessoas. A esta grande família, vai aqui, senhor presidente, o nosso reconhecimento, a nossa gratidão. Lembrando que estamos aqui, todos nós, deputados estaduais, ao dispor, em nosso mandato, por essa causa e todas as demais causas que envolvam o cuidado com essas pessoas. Parabenizamos em especial também a FEPestalozzi do Espírito Santo, que é a Federação das Associações
Pestalozzi, do Estado do Espírito Santo, que tem como presidente nosso amigo trabalhador Luiz Carlos Coerce Pedezem, por esta data tão importante, por toda a luta tão necessária e tão digna que eles fazem em prol dessas pessoas aqui no Estado do Espírito Santo. Senhor presidente, muito obrigado. Devolvo a palavra à mesa. Muito obrigado, deputado Coronel Alexandre Quintino. Convido ele, líder do governo, deputado Dari Pagum. Tendo declinado, convido o delegado Danilo Baense, pelo tempo regimental. Boa tarde, presidente. Boa tarde, senhores deputados e deputadas. Boa tarde a todos que nos assistem pela TV, Assembleia, além dos nossos servidores da casa. Presidente, a Polícia Civil ela vem tendo um problema muito grande há muitos anos. O volume de material apreendido nas nossas unidades policiais é imenso. O volume de bicicletas apreendidos chega a acumular mais de 3.000 bicicletas num pátio e a polícia não tem para onde levar esse material e, por outro lado, não tem como identificar os seus proprietários. No dia 19 de março de 2019, ano passado, há mais de um ano e meio atrás, nós fizemos uma indicação 616 ao governo do Estado, no sentido de que essas bicicletas fossem transformadas em cadeiras de roda e cadeiras de banho. Nós, inclusive, naquela ocasião, indicamos uma empresa que se prontificou a capacitar as pessoas para fazer esse trabalho. Cada bicicleta viraria uma cadeira de roda e também uma cadeira de banho. Essa empresa se disponibilizou e nós sugerimos, na ocasião, de que esse trabalho fosse realizado pelos presos. Nós temos uma mão de obra aí muito grande, ociosa, já vem sendo utilizada em reformas de delegacias e outras unidades. No entanto, nós temos muita mão de obra que poderia ser aproveitada. Infelizmente, decorrido quase um ano e meio, nenhuma providência foi adotada por parte do governo. A semana passada, o nosso deputado, doutor Emílio Mameli, ele reiterou essa indicação para a doação dessas bicicletas, né? E eu fiquei muito feliz porque o doutor Emílio Mameli é da base do governo. E sendo ele da base do governo, certamente o governo iria tomar alguma providência. No entanto, nós apresentamos aqui um projeto de lei, o projeto de lei 460, né, que autoriza a doação dessas bicicletas para entidades filantrópicas. Essas bicicletas elas poderiam ser utilizadas para cadeira de roda, como também para o transporte. Meu presidente, durante muitos anos que atuei nas delegacias, nós vemos que uma bicicleta para um trabalhador, às vezes, é muito mais importante do que um veículo automotor. Quem tem o seu veículo, geralmente tem um seguro. Se furtarem ou roubarem o seu veículo, essa pessoa recebe o dinheiro do seguro e compra outro veículo para que possa fazer o seu transporte. No entanto, quantas vezes pessoas tiveram as bicicletas furtadas e permaneceram dias após dias na porta das nossas unidades policiais, pedindo, pelo amor de Deus, que recuperassem as bicicletas. Em alguns casos, nós até doamos bicicletas para essas pessoas, para que eles pudessem locomover para o trabalho. Então, eu fico muito grato aí ao doutor Emílio Mameli, clamo aí o governo do Estado para que atenda esse pleito, como também conclamo aí o nosso líder do governo para aprovação desse projeto nosso em caráter de urgência, o que irá desafogar muitas e muitas delegacias e até mesmo DPMs e batalhões. Vossa Excelência sabe que essas bicicletas recuperadas, geralmente, elas estão em local de crime quando não são objeto de crime e não tem como identificar. Muito obrigado, presidente. Retorno a palavra a Vossa Excelência. Obrigado, delegado Danilo Baense. Concede a palavra ao delegado Lorenzo Pasolini. Tendo declinado, com a palavra do... está aqui. Lorenzo Pasolini, do tempo regimental. Presidente, pela ordem, presidente Marcelo Santos, pela ordem. Pela ordem. A palavra está com Vossa Excelência. Agradeço, presidente. Nós tivemos um pequeno probleminha técnico aqui com o som. Senhor presidente, deputado Marcelo Santos, senhoras e senhores parlamentares, público que nos assiste através da TV Assembleia, das redes sociais, servidores dessa casa, o nosso cordial boa tarde. Presidente, nós abordamos um assunto hoje, durante a reunião ordinária da Comissão de Segurança,
referente ao aumento expressivo dos casos de abusos sexuais de crianças e adolescentes, especialmente no município de Vitória, mas também em todo o estado do Espírito Santo. Senhor presidente, ficou claro que algo precisa ser feito de maneira muito urgente. Nós tivemos o caso recente, há cerca de 15 dias atrás, daquela criança de São Mateus, lamentavelmente vítima de um crime hediondo, torpe, cruel, e nós temos a reiteração, a repetição de casos. Tivemos mais 2 casos no noroeste do Espírito Santo, recentemente, que foram publicados pela grande mídia, pela mídia capixaba, trazendo jovens menores de 13 anos de idade que foram vítimas de estupro e abuso sexual. E ontem tivemos aqui na Grande Vitória mais um caso de uma jovem grávida que foi estuprada e a mãe foi obrigada a filmar o estupro da própria filha. Então, esse cidadão criminoso, abusador, ele, de maneira covarde, ele obrigou a mãe dessa criança, a mãe dessa jovem, a filmar o estupro da própria filha, sendo que essa jovem já está grávida. Ou seja, é algo absolutamente lamentável. E nós temos alguns dados que são extremamente importantes e expressivos e que demonstram a gravidade da situação que estamos vivendo. Nos últimos 10 anos, nós tivemos na cidade de Vitória, em todos os anos, infelizmente, o aumento do número de casos. Em 2019, apenas na nossa capital, foram 244 casos notificados pela rede de saúde, fora a subnotificação. O que significa isso na prática? São 244 crianças vítimas de abusadores no município de Vitória, não contabilizando os casos que não chegaram ao conhecimento do serviço público, a chamada subnotificação. Um aumento, senhor presidente, de 39% em relação a 2018. Então, de 2018 para 2019, nós tivemos um aumento de 32% no número de casos de crianças vítimas de abusos sexuais somente no município de Vitória, sendo que em 82% dos casos, as vítimas são meninas. É absolutamente lamentável. Além disso, nasceram em Vitória 10 filhos de crianças menores de 14 anos de idade. Então, em 2019, 10 crianças menores de 14 anos de idade deram à luz em Vitória, o que por si só já caracteriza o estupro. Então, nós tivemos somente os casos notificados, 10 crianças grávidas e que deram à luz a outras 10 crianças no município de Vitória em 2019. Fica claro, senhor presidente, que há necessidade de reformulação de políticas públicas. O papel do município aí é preponderante. A polícia investiga o fato criminoso, mas nós temos que trabalhar para que esse fato não aconteça, porque são famílias e vítimas enlutadas de maneira permanente. É fundamental a realização de ações permanentes, educativas, nas escolas, nos centros comunitários, nas igrejas, com as entidades de classe, enfim, envolver toda a sociedade civil organizada para que efetivamente nós tenhamos melhoria dessa situação. É lamentável o aumento de 39% do caso de meninas vítimas de abuso sexual no município de Vitória. São 244 vítimas em apenas um ano. Aonde nós vamos chegar com tudo isso? Se o poder público não for o indutor, se a prefeitura municipal não assumir esse papel de protagonista, nós não iremos avançar nessas questões. A juventude está abandonada, infelizmente não recebe orientação. Às vezes as famílias também estão desestruturadas, mas o papel do poder público é acolher, é exercer a empatia, é estar presente na vida das pessoas. Infelizmente, não é o que nós temos visto hoje. Quando nós temos um número como esse, de 39% do aumento de casos de 2018 para 2019, significa que as nossas meninas estão tendo a sua infância roubada. Significa que as mulheres em Vitória estão sendo vítimas de violência sexual precocemente. 30 segundos. Para concluir, senhor presidente, significa que falta a presença do poder público, falta a presença de uma entidade, falta a presença efetiva de uma política pública eficaz, eficiente, que transforme a vida das pessoas. Faltam ações de acolhimento e educação, ações que efetivamente tragam segurança e garantia para as nossas jovens moradoras de Vitória e do Espírito Santo. Senhor presidente, eu devolvo a palavra a Vossa Excelência, agradecendo a todos pela atenção e desejando uma boa tarde. Parabéns pelo brilhante pronunciamento. Nesse momento,
Eu convido ele, doutor Hércules Silveira, Comitê Regimental. Senhor presidente Marcelo Santos, meus colegas deputados, povo que nos assiste através da TV Assembleia, em seguida eu vou passar um pequeno vídeo de 1 minuto, mas eu quero registrar primeiro, parabenizar o coronel Alexandre Quintino, que falou sobre a pestalose, e também dizer da nossa ajuda, da nossa participação na pestalose lá de Vila Velha. Hoje é dia também nacional do nutricionista e Dia Internacional da Solidariedade. Valorizamos muito e respeitamos o trabalho dos nutricionistas. Já realizamos em diversas oportunidades sessões especiais, sessões solenes e também audiências públicas para debater o trabalho do profissional de nutrição. Parabéns pelo Dia Nacional do Nutricionista. Devo lembrar também que a primeira Assembleia do Brasil introduziu na Comissão de Assistência Social do meu querido presidente Adilson Espíndola, segurança alimentar e nutricional, é uma emenda que eu fiz no regimento interno ainda no meu primeiro mandato aqui na nossa Casa de Leis. Então, quero deixar isso registrado. Agora, então, senhor presidente, eu peço permissão a Vossa Excelência e meus pares para veicular um pequeno vídeo de 1 minuto. Já vai chegar aí o vídeo. Eu devo lembrar também de que o Estado... Só mais um minutinho que eu vou voltar meu áudio. Já está ouvindo, presidente? Ok, então eu quero lembrar também que o governo do Estado está disponibilizando um projeto de diminuição do alagamento e saneamento de Vila Velha, no valor de 470 milhões de reais. Aquela mesa ali, eu participei na Secretaria de Desenvolvimento do nosso querido deputado, ex-deputado, que dirige aquela secretaria muito bem, o nosso deputado Marco Vicente, ex-deputado, e que com a Zilma, que é subsecretária, e nós fomos mostrar lá, que tem gente falando sobre alagamento de Vila Velha, mas não conhece. Vocês devem ter visto aí um sobrevoo que eu fiz naquela região de helicóptero e paguei do meu bolso. Não foi nada pago pela Assembleia por ninguém. Paguei do meu bolso mostrando os alagamentos de Vila Velha. Então eu conheço bem, e aqui estão as plantas. E eu apanhei recentemente com o doutor Américo Bernardes, filho, que tem conhecimento desde o tempo do DNOS, que tem essas comportas começando em Camboapina. Se fizer projeto só para o miolo de Vila Velha e não começar pelas comportas de Camboapina, não conhecer também o Rio Formate, o desvio do Rio Formate para o Rio Marinho, e não fizer esse trabalho, não vai, naturalmente, combater alagamento conforme o povo de Vila Velha está esperando. Então, modéstia à parte, senhor presidente, para terminar, eu conheço porque eu ando a pé naquela região toda, lá barragem de Caçaroca, eu tenho visto o que tem acontecido lá, e eu quero dizer o seguinte, 470 milhões que o governo do Estado está investindo em Vila Velha é quase a metade do orçamento do ano de Vila Velha, que é 1 bilhão e 100 milhões de reais.
Então, o governo está botando lá quase 500 milhões, quase a metade do orçamento do município. Eu quero agradecer ao governador, porque ele está fazendo essa obra e, com certeza, ninguém vai se apropriar dessa obra, prefeito nenhum, porque essa obra é do governo, do Estado, e, na verdade, eu quero parabenizar todos que estão contribuindo para essa obra tão importante para Vila Velha e para a nossa grande vitória. Muito obrigado, deputado Hércules. Muito obrigado, deputado Hércules Silveira. Concedo a palavra ao deputado Emílio Mameli. Senhor presidente, por motivo de saúde, eu estou impedido de falar durante um bom tempo, um tempo grande, eu vou passar também. Ok. Tendo declinado a palavra ao deputado Hudson Leal. Boa tarde, senhor presidente, deputado Marcelo Santos. Eu também vou declinar da minha fala. Tendo declinado, concedo a palavra ao deputado Rafael Favato. Senhor presidente, demais deputados e demais deputadas, nós estamos encerrando o mês de agosto de 2020. 4 meses para acabar o ano de 2020, pastor Mansur. E muitas pessoas dizendo que foi um ano que não vai contar a data do aniversário, não vai contar pelos acontecimentos, mas foi um ano também de muito trabalho, principalmente para nós médicos. Eu acho que todos os médicos que estão na linha de frente, mas foi um trabalho também que a Assembleia Legislativa esteve à frente do protagonismo aqui no Estado do Espírito Santo, deputado Marcelo, nosso presidente. Aonde, no momento certo, para que o nosso Estado não entrasse em crise, não entrasse em déficit fiscal, fez votações importantes para a população capixaba. Fez um trabalho assim que não se distanciou da população no momento necessário para estar presente, levando recursos, levando equipamentos, e o governo do estado pôde ajudar a população na ampliação dos leitos hospitalares, porque a Assembleia agiu no momento certo, mexendo nesse orçamento, porque nós votamos o orçamento no final do ano para outra legislatura, mas o Estado do Espírito Santo agiu e a Assembleia respondeu na mesma hora com as votações importantes. E o governo do Estado, na compra de leitos, na transparência, no zelo com as coisas públicas, respondeu à população no momento necessário. E agora nós estamos já há mais de 10 dias com uma queda no número de casos aqui no estado do Espírito Santo. Então eu estava a gente vendo o jornal esses dias todos, nós estamos lá no selinho azul, né? Quando passa o jornal, nós estamos lá com os estados que estão diminuindo o número de casos. Tem 3 estados aumentando ainda, a maioria está estabilizado, né? Mas alguns estão descendo, dentre eles o estado do Espírito Santo diminuindo o número de casos. Mas há um tempo atrás, o estado do Rio de Janeiro também estava diminuindo o número de casos. Porém, nesse final de semana, e alguns dias, uns 5 dias, 6 dias, o estado do Rio de Janeiro retomou a curva de crescimento e agora com mais de 70% de novas infestações. 70% de novas infestações. É importante a gente falar isso, porque o movimento que foi visualizado no Rio de Janeiro nesse final de semana, foi intenso.
Só que no Rio de Janeiro foi em questão das praias, né? Em questão dos bares, das praias. E a minha fala é em que sentido? É no sentido de que agora, no final de semana próximo, nós temos um fim de semana prolongado. Nós temos o feriado de 7 de setembro, nós temos o feriado de Vitória, que é a nossa capital, no dia 8. Então, será um feriado prolongado aqui no estado do Espírito Santo. E o capixaba, nesse período, ele procura muito as montanhas capixabas. Então, nós temos que ficar atentos, aproveitar esse momento que nós estamos diminuindo o índice da curva. Pode passear? Pode passear. Não estou falando contra aqui, não. Muito pelo contrário. Eu estou falando que a população, agora, ela precisa e requer redobrar os cuidados. Limpar as mãos, lavar as mãos antes das refeições, usar o álcool gel, ainda mais, ser um companheiro, estar do lado das pessoas, para que o nosso estado também não suba esse índice igual está acontecendo aqui no estado do Rio de Janeiro. Obrigado, presidente e demais deputados. Obrigado, deputado Rafael Favato. Parabéns também pela manifestação. Nesse momento, eu convoco ele para fazer uso da palavra o deputado e engenheiro de carreira da Prefeitura de Vitória, José Rocha Esmeralda. Quero saudar o meu amigo Marcelo Cariacica Santos, brilhante deputado. Quero saudar os demais deputadas, aqueles que nos assistem através da Alice. Acredito que ainda continua assistindo às redes sociais. Senhor presidente, eu venho me reportar um assunto que eu sempre que posso, eu trago à tona, que é exatamente a segunda ponte de Itaocas Pedra, que é uma luta que estamos fazendo já há algum tempo, e com certeza nós vamos chegar no denominador comum. Eu consegui, através da Secretaria de Agricultura, as vigas pré-moldadas, com apoio, naturalmente, das cabeceiras, seriam executadas pelo prefeito de Cachoeiro. Mas as vigas pré-moldadas, elas só têm 8 metros de vão e teria que fazer pilares. Isso seria dificultoso para a prefeitura. Por quê? Porque o vão da ponte é de 62 metros de extensão, de cabeceira a cabeceira. E nós conversamos já com vários secretários e, como houve essa questão da pandemia, atrapalhou um pouco, mas quem é determinado nada consegue parar, que é o caso desse deputado. Nós pedimos ao nosso amigo Davi Diniz que ele, através de outras secretarias, ele execute a ponte de forma com uma viga só de 62 metros de extensão. Então, seria, no caso, poderia ser feito através do DR. Esse é o trabalho que estamos fazendo para que os moradores de Itaocas Pedra, esquecidos, lamentavelmente, porque lá só tem uma ponte e só dá para um carro passar. Quem tiver que vir tem que esperar o cara que está saindo e vice-versa. Então, nós vamos colocar uma outra ponte do lado da existente para que aqueles que entram ou aqueles que saiam não precisem ficar ali aguardando, inclusive com assaltos, momentos difíceis para aquela
para aquela população em uma região, distrito de Itaoca, é uma região importantíssima, que traz recursos significativos para o Estado do Espírito Santo, principalmente para Cachoeiro da Itapemirim. Então, nós estamos trabalhando, pode ter certeza, os moradores de Itaocas Pedras, que nós, quando estamos numa batalha, a batalha, ela vai ser vencida. Mas tivemos que recuar estrategicamente, porque a agricultura, ela não tem as vigas na extensão de 62 metros. Teria que ter vários pilares para que colocasse de 8 e 8 metros, que ainda é inadmissível. Estamos trabalhando, não esquecemos, temos responsabilidade e respeito a essa população importantíssima que pertence a Cachoeiro da Itapemirim, principalmente a região, deputado Marcelo Santos, da região de Itaocas Pedras. Quero saudar lá os amigos Padre Rogério, quero saudar o meu amigo Ográcio, que é um lutador, batalhador, nosso amigo, e vários outros amigos que estiveram lá conosco em reunião, em 2 ou 3 reuniões que fizemos, e não tenham dúvida de que nós vamos chegar àquilo que a população de Itaocas Pedras quer, precisa e merece. Nós vamos trabalhar junto ao governo do Estado para que os moradores desse distrito tão importante, Itaocas Pedras, pertencente a Cachoeiro de Itapemirim, possa ter a oportunidade de vir e ir sem precisar esperar aquele que vem ou que vai. Nós vamos colocar uma segunda ponte, que vai ser paralela à primeira, para o bem-estar e a satisfação desse povo trabalhador, lutador e guerreiro. Obrigado, amigo. Obrigado, deputado Zé Esmeralda, e parabéns pelas palavras. Nesse momento, eu convido ele, o deputado Enivaldo Eusébio dos Anjos. Faltou o Sampaio no Eusébio, hein? Sampaio Santos. Bota Freitas também aí. Pode botar Freitas, que eu assumo aí. Concedo a palavra, então, tendo em vista terminado, o deputado Euclério de Azevedo Esmeraldo dos Anjos Santos. Eu estou querendo fazer uso da palavra, senhor presidente. Então, eu retiro a palavra do deputado Euclério e devolvo a Vossa Excelência pelo tempo de 5 minutos. Está Sampaio. Senhor presidente Marcelo Cantor Santos, senhores e senhoras deputadas, recebi e distribuí hoje um vídeo feito por um contribuinte mostrando a fraude escandalosa existente nos radares, principalmente do pedágio, onde o condutor filma a velocidade que o carro dele está e, ao mesmo tempo, filma a placa do equipamento e mostra que no equipamento está a 70, 75 quilômetros. Ele fez uma passagem com 40 quilômetros, deu 70 e poucos quilômetros, fez uma outra passagem de volta de 30 quilômetros e deu 60 e poucos quilômetros. Nós temos, senhor presidente, eu e a deputada Janete, que estivemos aí comandando, juntamente com vários outros deputados, mas a deputada Janete foi a relatora, uma CPI que nós provamos a existência desse tipo de falcatrua contra o consumidor.
A deputada Janete, inclusive, colocou isso no relatório que ela apresentou no final da CPI. E isso é um zelo e vezeiro. A população capixaba, a população brasileira, vive sendo roubada pelos radares. É a mesma história dos pátios e dos guinchos. Isso tudo é máfia. É estrutura para roubar o contribuinte. Não adianta o diretor-geral do Detran, que hoje homologou uma licitação que está sob apuração do Tribunal de Contas, querer implantar sistema de pátio e de guincho no Espírito Santo, porque isso não tem outra finalidade a não ser roubar o contribuinte. Que eles criam um instrumento de atuação que vem perseguir e prejudicar o contribuinte. E esses radares, eles são escandalosos, porque esse motorista comprova isso e qualquer um que tiver na apuração desse tipo de caso vai apurar que você passa numa quilometragem e o equipamento mostra outra quilometragem maior e te multa. E que o condutor do carro não tem como fazer prova a favor dele. Porque como que você vai alegar que você passou ali a 40 se o radar diz que você passou a 70? Então, esse tipo de serviço, ele não vem dignificar nenhum governo. Ele pode até ser um instrumento de arrecadação para encher os cofres públicos. Mas ele não é um instrumento que orgulha nenhum governo, porque ele fere a cidadania, ele fere o direito da pessoa de defesa, ele fere o direito do cidadão de poder alegar defesa, porque não existe defesa contra o equipamento fraudulento. Então, nós estamos, todos capixabas, como todos brasileiros, estão sendo constantemente assaltados, roubados por esses radares, por esses guinchos e por esse sistema de pátio. E esses contratos são realmente cheios de dúvidas, cheios de itens e compromete qualquer seriedade pública. E nós, então, somos contra, não vamos nunca deixar de manifestar essa posição contra, porque conhecemos o assunto por dentro. Eu, a deputada Janete, a deputada Raquel, o deputado Marcelo Santos, que também fez parte da CPI, nós conhecemos esse assunto por dentro. Ele você me permite uma parte? Ele permite, sim, ele é cheio e eivado de fatos que conduzem à corrupção e à compra de pessoas para trabalhar em função do sistema de arrecadação. Concedo a parte a Vossa Excelência. Rapidinho, eu quero apenas reforçar o que Vossa Excelência fala, porque ficou comprovado que o sistema de pátio de guinchos no Espírito Santo era explorado por uma verdadeira quadrilha instalada aqui no Espírito Santo com ramificação e proteção e acobertamento de gente do Detran. Então, causa muita preocupação na gente essa ameaça e alguns pátios que, inclusive, foram alugados por valores questionáveis. É dinheiro público e a população tem que estar ciente disso, porque ela, finalmente, que é prejudicada com todo esse processo. Obrigada, deputado, por falar nessa linha. Vossa Excelência tem toda a razão. Deputada Janete, para a senhora ter noção, teve empresa que deu 85% de desconto no processo de licitação. Claro que tem jabuti nessa árvore, né? É claro que tem jabuti nessa árvore. Como que isso é execuído? E outra novidade que Vossa Excelência talvez ainda não sabe. Aquele dono do pátio de Cariacica, Vossa Excelência fez o relatório, colocou ele no relatório, ele ganhou 2 lotes. Então, Vossa Excelência vê que foi dividido para 8 empresas, tudo combinado antes, todo mundo sabia qual lote que ia ganhar, e aquele que foi constatado e comprovado pela CPI, uma pessoa que praticou corrupção lá no município de Cariacica, ele foi vencedor desse novo lote que hoje o diretor-geral do Detran homologou. No dia 31 de agosto, ele homologou esse contrato que está sob apuração
do Tribunal de Contas. Muito obrigado, ilustre cantor Marcelo Russo. Obrigado. Obrigado, meu amigo. Eu já emiti o título de fã número 1 para Vossa Excelência. Bom, terminado então a fase das comunicações, passamos agora imediatamente à fase da ordem do dia. Item 1 da pauta, discussão única em regime de urgência do projeto de lei 450/2020 do deputado Hércules Silveira, publicado no DPL, no Área Digital, no dia 18/8, parecer oral da Comissão de Justiça pela Constitucionalidade, relator designado deputado Vandinho Leite, na Comissão de Finanças, o deputado Euclério Sampaio prevaleceu do prazo, que vai até o dia 1º. Eu pergunto ao deputado Euclério, está apto ou não tem prazo? Eu vou relatar amanhã, senhor presidente. Mantendo o prazo, passamos para o próximo item, discussão única em regime de do projeto de lei 807/2019, deputado Lorenzo Pasolini. No dia 4/8, que concluiu pela constitucionalidade e legalidade com o acolhimento de emendas sugeridas pelo próprio Procuradoria. Existe emenda aditiva do próprio autor ao projeto para ser analisada nas comissões. Nesse momento, eu convoco a Comissão de Segurança. Presidente, deputado Danilo Baença, eu vou usar o prazo regimental. Se prevalecendo o prazo regimental do item 2, passamos então ao item 3 da pauta, discussão única em regime de urgência do projeto de lei 229/2018, deputado Janete de Sá. Convoco nesse momento a Comissão de Meio Ambiente. Senhor presidente, avoco a matéria para relatar e vou me prevalecer do prazo regimental. Tendo se prevalecido do prazo regimental do item 3, passamos então ao próximo item. Discussão nos termos do artigo 81, parágrafo 3º, Regimento Interno, do projeto de lei 58/2019, delegado Lorenzo Pasolini. Publicado no DPL dia 25/2, parecer da Comissão de Justiça pela Constitucionalidade e Legalidade, com acolhimento da emenda sugerida pela Procuradoria. Também existe emenda apresentada pelo próprio autor, parecer da Comissão de Finanças pela aprovação. Existe também emenda pela Procuradoria e emenda aditiva do próprio autor anexada ao projeto a serem analisados. Informo às senhoras e senhores deputados que esse projeto foi submetido à Comissão de Finanças e recebeu o parecer oral desta pela aprovação com emendas, quando deveria ter sido recebido primeiro o parecer da Comissão de Defesa do Consumidor, que ainda não havia se pronunciado sobre as emendas. Assim, é necessário que as emendas sejam analisadas pela Comissão de Defesa do Consumidor, nos termos do artigo 81, parágrafo 3º, Regimento Interno, antes do projeto seguir na sua tramitação ordinária. Por esse motivo, eu convoco o deputado Dari Pagung, presidente da Comissão de Defesa do Consumidor, para que possa apreciar as emendas sugeridas pela Procuradoria e pelo autor. Boa tarde, senhor presidente, senhoras e senhores deputados. Eu quero convocar a Comissão de Defesa do Consumidor, deputado Vandinho Leite, deputado Euclério Sampaio. Vou avocar o projeto para tratar, senhor presidente. Só as emendas. Eu quero, na Defesa do Consumidor, acatar as emendas sugeridas aqui pela Procuradoria e pelo autor. Como voto o deputado Vandinho Leite? É isso. Deputado Vandinho Leite? Deputado Euclério Sampaio? Voto com o relator. Com o relator, deputado suplente, salvo engano, é o deputado Pasolini. Deputado Pasolini, como vota? Aprovação, senhor presidente. Obrigado, deputado. Aprovado na Defesa do Consumidor, devolvo à mesa diretora. Aprovado na Comissão de Defesa do Consumidor. Eu coloco agora a matéria baixada de pauta para continuar a sua tramitação regular. Agora. Item número 5. Discussão nos termos do artigo 81, também, parágrafo 3º do Regimento Interno, projeto de lei 752, do deputado Lorenzo Pasolini, do ano 2019, aonde o deputado Dari Pagung prevaleceu do prazo regimental para relatar a matéria na sessão virtual do dia 24, o prazo vai até o dia 38/8.
existe emenda aditiva. Como o prazo vai até hoje, ele pode relatar a matéria amanhã, mas eu pergunto ao deputado Dari Pagun se ele está apto para relatar ou se prevalece o prazo regimental até o dia de amanhã. Senhor presidente, eu vou prevalecer e relato amanhã. Ok. Próximo item, número 6, discussão nos termos do artigo 81, também parágrafo 3º interno, projeto de lei 768, deputado Lorenzo Pasolini. Também o deputado Dari Pagun, que se prevaleceu do prazo regimental, que vence hoje, amanhã, obrigatoriamente tem que estar na pauta. Eu consulto Dari Pagun se o mesmo mantém o despacho do projeto anterior. Senhor presidente, eu também vou relatar esse projeto amanhã, e se Vossa Excelência quiser adiantar, eu vou pedir prazo também do item 7. Ok, então do item 6. Marcelo Santos. Pois não, deputado Eric Musso. Só para registrar minha presença, tá? Pode continuar tocando aí, meu irmão. Muito obrigado. Só para registrar minha presença. Impossível não registrar com essa latinha ocupando a tela toda. Beleza, valeu. Vamos lá, item 6, deputado Dari Pagun, que se prevaleceu do prazo regimental, também já declarando que se prevalecerá do próximo item, que é o 7º do prazo regimental. E o próximo item é o item número 8, eu já transfiro a presidência do deputado Eric Musso, para que ele possa conduzir os trabalhos da sessão. Não é isso aí, não. Só peço ao deputado Marcelo que... Posso continuar? Não, pode. Só um minutinho aqui que eu estou abrindo aqui o meu. Está no item 8 do expediente, né? Desculpe, da ordem do dia. Ordem do dia. Então, vamos lá. Agradeço ao deputado Marcelo Santos. Item 8, discussão único projeto de lei 608/2019, deputado Lorenzo Pasolini. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, os deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado o projeto com as emendas à Comissão de Justiça para a redação final. Com a palavra, o deputado Gandini. Deputado Pasolini. Senhor presidente, deputado Eric Musso, senhoras e senhores deputados, que nos assiste através da TV Assembleia, só para justificar voto e agradecer a votação unânime, é um importante projeto de lei aprovado nesse momento nessa casa, que trata da baixa, vamos assim dizer, das pessoas que estão notificadas ou estão negativadas no Serviço de Proteção ao Crédito, o SPC. Esse projeto vai regulamentar, vai trazer um prazo para a baixa do nome, ou seja, a pessoa que anteriormente estava com alguma dívida e quitou essa dívida, ela obviamente também tem direitos, e nós estamos trazendo esses direitos para aquele que quitou a dívida, que está em dia agora, e vai estabelecer um prazo, um procedimento, para que essa matéria efetivamente seja regulamentada pelo Poder Público, pelo Governo do Estado do Espírito Santo. E nós teremos então, senhor presidente, senhoras e senhores deputados, um prazo para que essa baixa do nome seja realizada. Por quê? Na prática, algumas pessoas estavam quitando as suas dívidas e o nome ainda continuava no cadastro negativo, o que é muito ruim, traz um prejuízo na vida das pessoas. Então, é um projeto que vai ao encontro do interesse público, ao encontro do interesse dos capixabas e que certamente será, se Deus quiser, sancionado e transformado em lei. Obrigado pela votação unânime de todos os colegas. Deputado Gandini, pela Comissão de Justiça para a redação final, tendo em vista que foi aprovado com as emendas. Na ausência do deputado Gandini, o deputado Vandinho Leite. Está presente? Na ausência do deputado Vandinho, então, o deputado Marcelo Santos, pela Comissão de Justiça, para a redação final do item 8. Presidente, pela Comissão de Justiça, avocando a matéria para relatar, já tendo a presença dos membros da outra comissão, onde já posso citar o nome dos mesmos, deputado Coronel Alexandre Quintino presente, deputado Janete de Sá também presente, deputado Rafael Favato presente, deputado Marcos Mansur também presente, a quórum, relato pela aprovação da redação final e coloca a matéria em votação. Em discussão, ninguém discutir em votação como voto do deputado Enivaldo dos Anjos. Voto com o relato de Vossa Excelência. Muito obrigado. Deputado Coronel Quintino. Senhor presidente, após um relato dessa forma, eu não vejo uma outra saída a não ser votar favorável ao relatório de Vossa Excelência.
Muito obrigado. Como voto, deputada Janete de Sá. Com o relator, senhor presidente. Muito obrigado. Como voto, deputado Marcos Mansur. Voto com o relator e com o relatório. Muito obrigado pelo voto duplo. Então, devolvo a Vossa Excelência, presidente, o deputado Rafael Favato. Desculpa. Não poderia ficar de fora dessa votação. Eu fiquei emocionado com a declaração do deputado Coronel Quintino e de Mansur. Eu vi que você ficou emocionado com o Coronel Quintino, porque o coração dele está bem amolecido na Comissão de Justiça. Eu vou seguir esse coração no meu voto. Obrigado, deputado Rafael Favato. Última votação. Votação final aprovada. Senhor presidente, devolvo a Vossa Excelência. Em votação, os deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Então, o item 8, já devidamente passado pela Comissão de Justiça para a redação final, à Secretaria para a extração dos autógrafos. Item 9, 10, 11, 12, 13, todos discussão em terceira sessão. Não havendo deputado inscrito, a matéria vai para as comissões. Está no rito normal? Foi invertido alguma fase? Não, né? Então, passamos ao grande expediente lideranças partidárias. Representante do PSL, Coronel Alexandre Quintino. Senhor presidente, eu vou me declinar da fala. Declinou, então nós vamos para os oradores inscritos. O primeiro orador, deputado Bruno Lamas. Eric. Senhor presidente. O combinado é de quem falou naquele dia, ou fala nos inscritos ou fala na ordem do dia, nos oradores. Começou né? E aí teria que seguir de você. Você agora seria a fala ou sua de Euclério. Não, Isso então começou do Adilson hoje a comunicação? Começou do Adilson e parou foi antes até de você. Nivaldo dos Anjos. Isso, Não foi então até tá, Rafael Favato. Então, com a palavra, o deputado Euclério Sampaio. Ordem. Presidente, pela ordem. Presidente, pode falar. Presidente, olha só, como ali nas lideranças, porque assim tem que estabelecer um critério. Nas sessões, quase sempre está acontecendo assim, se o primeiro líder declina, chama o segundo, se o segundo declina, chama o terceiro. Se tiver ausente também. Se tiver ausente também. Fala nas lideranças partidárias? É assim mesmo, Eric. Esse então tá. Então vamos lá. Liderança dos republicanos, Hudson Leal. Senhor presidente. Pois não. Só para registrar, Vossa Excelência, que esse critério que está sendo lembrado pelo deputado Sérgio Majestic é realmente o critério que tem sido adotado desde o início da pandemia. E Vossa Excelência que sabe que o álcool é que nos salva a nossa vida, então Vossa Excelência sabe que deve manter esse rito, porque esse álcool é aventurado e é a nossa salvação. Com certeza absoluta. Deputado Hudson Leal, pelo Republicano, está ausente. Deputada Irine Lopes, pelo PT. Obrigado, senhor presidente. Boa tarde a todos e a todas que nos acompanham nessa sessão. Boa tarde a todos os meus colegas. Boa tarde a todos os servidores. Eu gostaria, senhor presidente, de comentar alguns fatos que me chamaram a atenção durante os últimos dias. Bom, ainda vivemos esse estado de pandemia que, mesmo que esteja, vamos dizer, em curva descendente, ele não deve ser considerado um assunto superado, como disse hoje muito bem o deputado Rafael Favato. É necessário que as pessoas tenham consciência ainda da necessidade de distanciamento social, o uso de máscara, o uso do álcool, que é assim que nós podemos evitar
a chegada de uma segunda onda, como temos visto em outros países, especialmente na Europa, onde em vários países nós estamos vendo chegar a chamada segunda onda. Eu fiz referência a essa questão da pandemia porque um país, quando está assolado por uma doença avassaladora como essa, que fez no Brasil um número de vítimas fatais maior, superior a muitos países que estão E na hora dos oradores inscritos, admitidos pela ONU. Nosso número de mortes, mais de 119 mil mortes, foi um marco assim de que a gente não pode se esquecer, não deve, não pode, por compreensão de responsabilidade no trato das questões públicas. E eu quero dizer que, nesse momento, onde todos os recursos humanos e materiais e financeiros deveriam estar a serviço da superação dessa pandemia, nós assistimos de maneira muito revoltada, e não me calei, não me omiti em momento nenhum em relação ao comportamento do governo federal. Até hoje não temos um ministro da Saúde. Até hoje. Se tivermos uma segunda onda no Brasil, que é sempre um pouco mais violenta que a primeira, porque o vírus já sabe o que ele vai enfrentar, então ele vem mais forte, nós continuamos na mesma situação. E eu fico assim, mais abismada ainda, quando a gente vê que não foram usados nem 30% do orçamento reservado ao combate do coronavírus no Ministério da Saúde. Não é em qualquer ministério. Porque todos os ministérios gastaram menos do que o orçamento lhe permitia para fazer o enfrentamento ao Covid. Eu me pergunto por quê. Há um problema de incompetência no governo do genocida? Não me parece. Me parece um caos combinado. O caos também é uma política. O caos não é ausência de política. O caos é um modelo de fazer política. Teremos agora, para o segundo semestre, próximos ao processo eleitoral, recursos sobrando nos cofres do governo federal, enquanto 119 mil, 120 mil famílias choram os seus entes queridos que se foram e não voltarão mais, porque quem parte não volta. Não agora, não volta. Então, o que justifica? Me chama a atenção essa questão. O que justifica deixar de gastar recursos? Eu conheço a máquina estatal brasileira e sei que ela tem um nível de burocracia que dificulta o uso dos recursos orçamentários e nem sempre a execução orçamentária está à altura do necessário. Porém, nós estamos num momento de pandemia e os recursos ficaram guardados.
e as pessoas ficaram descobertas, ficaram fragilizadas, ficaram à mercê da doença. Aqui nessa sala onde nós estamos, várias pessoas perderam, inclusive parentes. Me lembro aqui que a primeira vítima de parente aqui foi a cunhada do deputado Sérgio Majeski. Tivemos aqui, para começar do presidente, diversos parlamentares, nossos colegas, vítimas do Covid. Mas os recursos para serem investidos e repassados para os municípios e para os estados ficou trancado nos cofres públicos federais. A gente pode se calar diante de uma questão dessa? Concluindo, a gente pode se calar? A gente pode se omitir? Diante de uma questão de tamanha envergadura, eu não considero que eu possa me omitir. Por isso, deixo aqui registrado nos anais dessa casa, voltarei sempre a esse tema quando faltar qualquer coisa para as pessoas e o dinheiro ficar guardado para ser gastado, sabe-se lá no quê. Qual é o escritório da vez? Já teve o escritório do ódio, agora vai ser o escritório das eleições 2020? Deixo essa pergunta aí. Quem souber a resposta, que dê. Obrigado, presidente. Obrigado, deputada Irine Lopes. Com a palavra, o deputado Euclério Sampaio. Deputado Euclério. O deputado Euclério está ausente nesse momento. Com a palavra, o deputado Fabrício Gandini. Deputado Gandini está ausente neste momento. Com a palavra... Logo para pagar isso logo, né? Tem microfone ligado, por favor. Janete de Sá agora. Com a palavra, o deputado... Só para ajudar, deputada Janete de Sá. É a deputada Irine primeiro, liderança. É porque a deputada Irine estava falando pelas lideranças partidárias. Deputada Irine Lopes, com a palavra pela fase dos oradores. Presidente, mas o combinado é que quem fala uma vez não volta a falar, independente se é na liderança ou não. Deputada Janete está com a palavra. Obrigada, presidente. Realmente foi o combinado. Eu também já falei na liderança e acabei não podendo falar no meu horário, mas é o combinado e o combinado precisa ser cumprido. Bom, primeiramente, eu quero cumprimentar todos os colegas e todos que nos assistem pela TV Assembleia e os servidores da Assembleia Legislativa. E dizer que realmente eu estou muito assustada com a declaração que o deputado Enivaldo trouxe hoje, na tarde de hoje, com relação ao diretor-geral do DETRAN, ex-deputado federal Givaldo, ter homologado uma licitação com claros indícios de viciada e sob investigação do Tribunal de Contas. Eu quero fazer um apelo ao ex-deputado Givaldo, que hoje é diretor do nosso DETRAN, que reveja essa questão, porque é inadmissível que uma empresa, dois empresários, que mudam o nome da empresa e continuam se articulando, que comprovadamente, por uma CPI que nós fizemos no Estado, que eu fui relator, o deputado Enivaldo presidiu, que foi a CPI que investigou a máfia dos guinchos e a máfia dos pátios no Espírito Santo. Explorava a população capixaba de forma desavergonhada, uma roubalheira comprovada, e que, inclusive, esses empresários, eles entraram empresário mau caráter, né? Nós estamos falando do empresário ruim, porque tem muito empresário bom nesse Estado, graças a Deus e à ética dessas pessoas, mas mas empresários, o pai e o filho, comprovadamente lesaram a população capixaba e os cofres públicos, e eles estão, inclusive, na justiça contra o Estado,
por conta do pátio, um pátio que tinha em Cariacica, e agora retornam para a atividade numa licitação que foi homologada, que está sob investigação, e que foi comprovado vícios na CPI, aí voltam com 2 lotes, os 2 maiores lotes. Quer dizer, isso é uma vergonha. Isso não existe, eu não quero nem acreditar que isso possa estar ocorrendo. Então, na ocorrência dessa questão, que de fato eu não acompanhei, não sabia, eu peço veementemente ao diretor do DETRAN que reveja, porque senão nós vamos ter que retomar, se for o caso, chamar, assim que a Assembleia voltar às atividades, chamar o diretor do DETRAN para prestar esclarecimento à população capixaba sobre esse ato. Não é inconcebível que uma pessoa que está botando na justiça o Estado para poder tentar receber do Estado algo que foi comprovado, que foi lesado ao cofre público e à sociedade, essa pessoa volta como se nada tivesse acontecido numa outra empresa, mas são os mesmos, para operar de novo e, com certeza, fazer o mesmo esquema que tinha cobertamento de gente no DETRAN. Então, assim, é grave e eu quero aqui, né, junto com o deputado Enivaldo, estar denunciando essa questão e pedindo ao diretor-geral do DETRAN que reveja essa postura, porque nós estamos de olho. Nós estamos de olho nessas situações de favorecimentos, seja lá quem for, né? Outra questão que eu também quero estar falando nesse meu espaço, é sobre o retorno às atividades, com todas as seguranças, né, e os limites dos procedimentos com relação à segurança à saúde, que foram estabelecidos pelos órgãos competentes da saúde, tanto no Estado como do país, que é o restabelecimento de algumas atividades, de alguns serviços importantes para a sociedade. É que eu quero destacar o retorno do serviço prestado pelas agências do INSS, da Previdência Social, do INSS, porque eles estão se aproveitando da pandemia para atrasar os processos de concessão do direito que as pessoas têm à aposentadoria. Tem pessoas que entraram no ano passado com pedido de aposentadoria, está na revisão nunca sai. As pessoas vão morrer de fome, quem não tem outro emprego, quem não tem outra atividade, porque saiu muitas vezes da empresa, foi desligado, ou estão com direito à sua aposentadoria, e o INSS não faz a análise, não conclui a análise desse direito que a pessoa tem à sua aposentadoria depois de mais de 30, 35 anos de pagamento religioso mensalmente na boca do caixa, né, porque sai direto do contra-cheque, isso é compulsório do pagamento do INSS, da Previdência Social. E mais, tem casos de morte, caso da pessoa se acidentar e que ela não está tendo a concessão da aposentadoria dela ou do benefício, no caso do auxílio-doença. E pessoas que morreram e que precisa ver o recálculo do INSS para pagar, para continuar pagando a previdência à viúva ou ao viúvo, e se ele tiver previdência privada, ele só pode ter acesso à previdência privada depois do cálculo da análise do que vai ficar para a viúva ou para o viúvo no caso de morte. Então, assim, é grave o que está acontecendo no país, onde o INSS está totalmente paralisado, e eu noto, assim, que parece que as pessoas, né, que estão trabalhando nesses órgãos, e um órgão importante para a sociedade, sabe, existe toda uma resistência de se voltar ao trabalho. Então, precisa, sim, em alguns casos que são importantes para a sociedade, que trata-se, inclusive, da sobrevivência das pessoas que acabaram saindo de suas empresas porque já têm um direito à aposentadoria e não foi concedido ainda. Então, nem uma coisa e nem outra. Ele não tem mais o emprego, mas também não consegue o benefício que ele pagou a vida inteira. Então, faço aqui esse apelo também, e essa denúncia, e essa necessidade da importância de resguardando todos os limites e os procedimentos de segurança à saúde dos órgãos competentes, o INSS gradativamente retomar o seu trabalho para que a população não seja ainda mais afetada, atingida e prejudicada do que vem, como já vem acontecendo. É o que eu tenho para dizer na tarde de hoje, agradecendo a paciência dos meus colegas e a compreensão. Obrigado, deputada Janete. Com a palavra, o deputado Luciano Machado. Luciano Machado está ausente neste momento. Com a palavra, o deputado Marcelo Santos. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, ouvindo atentamente aqui a manifestação dos colegas deputados, é a demonstração mais clara
de como essa casa é plural. Cada um parlamentar representa uma parcela significativa da sociedade e traz para esse plenário virtual temas de suma importância das mais diversas opiniões apresentadas, e é aí que o parlamento tem essa grandeza. Falas como da deputada Janete de Sá, do deputado Enivaldo, de tantos outros parlamentares que aqui se manifestaram, são de suma importância para uma avaliação daqueles que estão nos assistindo, que nos dão oportunidade para que nós possamos entrar na rotina do seu dia a dia, e também acompanhando e fiscalizando o papel de cada deputado. Então, quero cumprimentar meus colegas deputados, homens e mulheres que fazem parte desse parlamento e que defendem a bandeira do Espírito Santo, né, fazendo aqui com que aquilo que lá na ponta, mais distante do nosso Estado, é levantar a bandeira, ela vem aqui para dentro do plenário, talvez por uma posição tão simples, e que a Assembleia faz um amplo debate. Mas o que eu quero falar aqui agora, senhoras e senhores, senhor presidente Érico Musso, é sobre esses eventos todos que vêm acontecendo no mundo, em especial no nosso país. Cada dia que passa, nós estamos mais distantes um do outro. A tecnologia que chega cada vez mais veloz para todos nós, que nos faz mais modernos, mais eficientes, mais capazes, nos torna também mais frios. O WhatsApp, o Instagram, o Facebook, enfim. Aquele contato diário que você tinha, por exemplo, dentro da própria família, com os amigos, com o colega da faculdade, da escola, da igreja, hoje você tem ele de uma forma virtual. E aí o mundo acaba ficando muito frio. Volto a dizer, ferramentas tecnológicas importantes para a evolução do mundo em que vivemos, por exemplo, essa sala virtual que nos dá a oportunidade, mesmo que distantes e por conta da pandemia, realizarmos o nosso trabalho, o teletrabalho, enfim, a velocidade da informação. Mas essa mesma tecnologia que nos une, que é tão eficiente, tão importante para esse tempo, também nos torna mais frios. E assistindo e lendo jornais, e naturalmente que todos vocês também acompanham, você vê, por exemplo, o caso da deputada federal Flor de Lis e sua família. Assassinar o marido com o apoiamento dos filhos e numa frieza enorme declarando coisas e mais coisas que até o próprio Deus duvida. A última agora foi registrada, inclusive, pelo delegado Lorenzo Pasolini, aonde o cidadão obrigou a esposa a fazer com que a filha pudesse fazer um vídeo. Ou seja, a sociedade acabou perdendo tudo aquilo que é sentimento. Já dizia Caetano Veloso, o mundo anda fora da ordem. E de perto, ninguém é normal. E acho que nós deveríamos fazer uma reflexão sobre isso. Você está dentro de casa, na sala, o filho no quarto, a esposa numa outra dependência, e aí você vai no domingo, por exemplo, pedir aquela pizza de domingo, e ao invés de se comunicarem ou sentarem na mesa juntos, pelo WhatsApp decidem qual é o sabor da pizza, aonde comprar, a pizza chega, cada um para o seu lado, e aí não existe mais esse contato. E isso acontece no dia a dia, né? As crianças assistindo cada dia, que passa mais vídeos sobre violência nos Estados Unidos, por exemplo, onde qualquer um pode ter uma arma, independente da idade, sair atirando, e muitos o idolatram. Eu acho que é uma reflexão importante, lembrar que existe um cara lá em cima chamado Deus, que nós temos que ter temor a ele. O papel das igrejas junto à sociedade é fundamental. A igreja tem um papel social, eu sempre disse isso, inclusive escrevi artigos sobre esse tema e o papel da igreja. A igreja tem um papel que ultrapassa a parede do seu templo, não só a função de evangelizar, mas também um papel social enorme, que inclusive nos torna mais próximos, que nós não percamos o amor ao próximo, que é o que tem acontecido nos dias de hoje. Então, assim, minha fala é justamente sobre essa. Lendo os jornais, é impossível não se sensibilizar com a brutalidade de tantas pessoas em estuprar uma criança de 1 ano, 2 anos, recém-nascido, de deixar um recém-nascido na rua, de matar o marido e inventar uma desculpa maluca envolvendo os próprios filhos,
por conta de grana, de dinheiro, homens casados com mulheres e que não são pais dos filhos, né, dessa mãe, que acaba estuprando, violentando, filmando. Ou seja, é uma coisa que eu confesso que eu jamais iria acreditar se me fosse contado. Mas acontece aqui no nosso estado, acontece no Brasil, e isso tem acontecido costumeiramente no mundo inteiro. Então é a reflexão que eu deixo para que nós possamos estar mais próximos, ter amor ao próximo, acreditando em Deus e aqui registrando a importância. O governo é importante porque ele tem uma missão a cumprir, mas a igreja tem um papel social que ultrapassa a parede do seu tempo, que vai além da evangelização também. Muito obrigado, senhor presidente Hélio Quimus. Devolvo a palavra a Vossa Excelência. Agradeço, deputado Marcelo Santos. Com a palavra, deputado Marcos Garcia. Deputado Marcos Garcia está ausente. Com a palavra, deputado pastor Marcos Mansur. Senhor presidente, meus colegas deputados e deputadas, nosso público da TV Alias, da TV Educativa, quero também cumprimentar os nossos internautas, nossos amigos que nos prestigiam e participam conosco. A minha fala neste momento, quero primeiro parabenizar a fala do deputado Marcelo Santos, que me antecede agora, falando sobre a importância das igrejas. Eu quero aqui assinar embaixo e dizer que é aquilo que a gente sempre fala quando a gente se refere ao papel, à missão das igrejas, sejam elas de qual denominação forem, de qual cor religiosa forem. Elas só prestam o bem e realmente elas fazem um trabalho que ninguém mais consegue fazer, instituição nenhuma outra consegue fazer, porque ela está presente aonde o Estado não vai, aonde às vezes nem mesmo a prefeitura, que é a primeira instituição, porque o indivíduo mora no município, consegue atingir. As igrejas estão lá, cumprindo um papel integral, uma missão do evangelho integral, tratando da alma, do espírito e também, muitas das vezes, do corpo da pessoa, né? Tratando da fome das pessoas, literalmente. Mas eu quero aqui, senhor presidente e colegas, falar sobre um belíssimo trabalho que fizemos, foi realizado no município de Guaçuí, no sábado agora último, até dentro daquilo que nós já estamos vivendo, da nova realidade que nós estamos aí vivendo. Dia 29 agora, sábado, foi o dia do evangélico na cidade de Guaçuí, no município de Guaçuí. Também comemoração do 26º ano do Conselho de Pastores daquela cidade, né, do COPEG. E aí fizemos uma belíssima festa ali em Guaçuí, dentro já do novo protocolo de segurança por conta da pandemia, por conta da Covid-19. Fizemos ali uma carreata, foi feita uma carreata com as pessoas celebrando, festejando, porém felizes, porém dentro dos seus veículos, dentro dos seus carros. Passamos pelas principais vias de Guaçuí e a gente percebia a emoção das pessoas nas casas, nas ruas por onde nós passávamos, as pessoas vindo para as suas varandas, para as suas sacadas, para as suas janelas, recepcionando a caravana que passava, né? Saudando a carreata e um carro de som falando sobre o dia do evangélico, sobre Jesus Cristo, sobre essa bandeira do evangelho que nós levantamos. Então foi assim, muito importante esse trabalho. E encerramos às 18 horas com uma grande concentração drive-in ali no Parque de Exposições de Guaçuí, com as famílias presentes dentro dos seus veículos também,
e ali louvamos a Deus, cantamos, oramos e ministramos uma palavra de bênção e de poder. Eu me sinto assim muito, muito honrado, muito feliz, muito alegre, porque eu fui o convidado especial para estar presente ali, trazendo a reflexão, trazendo a mensagem ali no sábado. E quero aqui encerrar as minhas palavras, mandando um abraço na pessoa do presidente do Conselho de Pastores e Líderes ali, evangélicos de Iguaçuí, do pastor José Roberto. Mandar um abraço para ele, eu estou mandando um abraço para todos os demais pastores e líderes, que aqui não dá para citar o nome de todos eles. Então, fica o meu abraço, a minha gratidão e os meus parabéns ao Conselho de Pastores e a todos os evangélicos de Iguaçuí pela belíssima festa do Dia do Evangélico e da comemoração do 26º ano do Conselho de Pastores. Um abraço e eu devolvo a palavra à presidência nesta hora. Obrigado, deputado Mansur. Antes de passar a palavra à próxima oradora, no caso a deputada Raquel, eu queria combinar aqui com todos os colegas, deputados e deputadas, se amanhã, às 14h30, a gente pode fazer uma reunião fechada, né? Eu vou pedir para encaminhar 2 links. No caso, vai um primeiro link dessa reunião fechada nossa, e depois irá outro link para começarmos a sessão ordinária no horário das 15 horas normal. Mas às 14h30 nós fazemos uma reunião só dos deputados e deputadas para decidirmos algumas pautas administrativas, tá bom? Eu acho que fica meia horinha antes, dá para a gente ajustar uma coisa rápida, para que a gente possa só fazer alguns encaminhamentos. Com a palavra a deputada Raquel Lessa. Deputada Raquel está ausente. Deputado Renzo Vasconcelos. Deputado Renzo, neste momento, também ausente. Deputado Sérgio Majeski. Boa tarde, presidente. Boa tarde aos demais colegas que estão presentes nessa sessão virtual. Cumprimento também a população capixaba que nos acompanha pela TV e pelos outros canais da internet e aos funcionários da Assembleia que dão suporte à nossa sessão. Na tarde de hoje, eu gostaria de falar de 2 questões em especial. Primeiro, na semana passada, houve aqui em Vitória uma ação comandada por um vereador de Vitória, da Prefeitura de Vitória, com apoio da Polícia Militar. Em vários pontos da cidade, eles recolheram e queimaram os pertences da população em situação de rua. Todos nós sabemos que essa questão da população em situação de rua, chamados moradores de rua, é uma questão séria em toda a região metropolitana e em muitas cidades do interior já. Ocorre que nem o Estado, nem as prefeituras têm uma política adequada para lidar com isso, né? Então, assim, aqui em Vitória, por exemplo, os abrigos que tem, né, os abrigos públicos não dão conta do recolhimento e não há nenhum outro tipo de trabalho para encaminhamento também. E na semana passada, então, as pessoas recolheram os objetos dos moradores de rua, queimaram ou jogaram no lixo, carregaram em caminhões e jogaram no lixo. Agora, olha o contrassenso. Semana passada foi uma semana muito fria para os padrões aqui em Vitória. Então, cobertores, por exemplo, foram jogados no lixo ou queimados, enfim. E o próprio poder público, há pouco tempo, estimulava as pessoas a doarem cobertor para os moradores de rua em situação, né, muito complicada. Então, assim, é um contrassenso. Se não existe uma política adequada do poder público, fazer isso é desumano. Então, várias instituições, na semana passada, inclusive o Vicariato para a Ação Social da Arquidiocese de Vitória, se manifestaram em relação a isso. E até agora, nem a Prefeitura de Vitória, nem o governo do Estado consegue explicar
quem ordenou essa ação e por que a polícia militar deu suporte a esse tipo de ação, porque até onde se sabe isso não é função da polícia militar. Então nós também vamos fazer um requerimento oficial ao governo e à prefeitura de Vitória para que explique quem ordenou e principalmente que o governo do estado explique por que a polícia militar deu suporte, quem ordenou a polícia militar a dar suporte a esse ato desumano. Então, as prefeituras, assim como o governo do estado, precisam ter uma política adequada. Entendemos muito bem a complexidade disso, mas não é dessa forma que nós vamos solucionar o problema dos moradores de rua queimando os seus pertences, os seus cobertores, enfim. A outra questão, já ventilada aqui por alguns deputados, a questão do descuido com o coronavírus e a Covid-19. Ontem, aqui em Vitória, esse final de semana, em vários pontos, parecia uma festa, parecia que a vacina já está em andamento, ou que o município está livre do vírus. Ontem, passando pela orla de Camburi, assim, eu fiquei assustado com a quantidade de gente sem máscaras. Então, tudo bem, as pessoas vão sair de casa, vão caminhar no calçadão de máscara. É uma questão de cuidado com você, com a sua família e de respeito aos outros. E isso se repete também na região da Praia da Costa, de Itapuã, de Itaparica, em Vila Velha, em vários outros pontos, e tem se repetido em muitas cidades do interior também. Então, assim, agora que a gente vê um indício de que há uma queda dos números, é hora da gente reforçar essa questão da segurança. Mais do que nunca agora, nós devemos ter o maior cuidado e usar máscara e manter o protocolo para que haja realmente uma queda significativa do número de contaminados e do número de mortes e uma estabilidade disso. Então, as pessoas começam a agir porque houve uma queda, um relaxamento, elas começam a agir como se nada estivesse acontecendo. E a gente tem verificado isso, claro, em outros estados também, como se viu ontem no Rio de Janeiro. Então, é lamentável que as pessoas estejam agindo dessa forma. Então, eu faço um apelo, assim como várias pessoas têm apelado, usem máscaras. Por favor, usem máscara, porque só assim a gente vai conseguir efetivamente fazer com que esses números caiam significativamente e se estabilizem de alguma forma. Eu também gostaria ainda de aproveitar esse restinho de tempo para reforçar as palavras da deputada Janete em relação à questão do INSS. As pessoas que estão em época de aposentadoria, eu já tinha falado isso aqui há alguns meses atrás, quem precisa requisitar pensão, aposentadoria, não está conseguindo, porque essas coisas não estão funcionando. E aí é curioso o discurso do próprio presidente. Quem comanda o INSS é o governo federal, que desde o início, né, critica o fechamento, critica o isolamento, critica a quarentena. Então, assim, o governo federal, que tem, né, o poder de arranjar uma forma, né, dentro do protocolo para o INSS funcionar e para dar acesso no momento de crise, que seria fundamental para tantas pessoas que estão em idade de aposentadoria, que precisam requisitar pensão, não faz. Quer dizer, já havia uma fila imensa lá no INSS para aqueles que estavam requerendo aposentadoria antes de começar essa pandemia. Você imagine agora. Então, assim, é fundamental que o governo federal, o mais rápido possível, arranje uma forma minimamente segura de voltar a funcionar os serviços do INSS, de tal forma que as pessoas possam ter acesso àquilo que lhe é de direito. Porque, assim, nesse momento, principalmente de tanto desemprego e de tanta crise, imagine quanto seria importante para milhões de brasileiros, milhares de capixabas e milhões de brasileiros estar requerendo, estar obtendo os benefícios que lhes são de direito, né, que passaram a vida inteira para obter e que precisam ter o direito, né, mais agora do que em qualquer outro momento, de estar usufruindo de um direito após ter pagado, né, por décadas a fio a sua contribuição para o INSS. Então, era isso que eu tinha para falar na tarde de hoje. Muito obrigado, presidente. Obrigado, deputado Magés. Com a palavra, deputado Teodorico Ferraz. Senhor presidente, senhores e senhoras deputados, eu já assisti muita corrida armamentista no mundo inteiro
através do rádio, depois veio a televisão. Corrida armamentista, principalmente entre Estados Unidos e Rússia. Não era quem chegava primeiro à Lua, não. Exatamente quem tinha o maior foguete de maior alcance para matar o inimigo. O melhor bombardeio, enfim, a melhor Forças Armadas. Tudo isso eu assisti durante décadas. Felizmente, hoje, a luta é bastante diferente. Nós estamos assistindo hoje a China, a Rússia, a Inglaterra, a Alemanha, na corrida pela defesa da vida, através da descoberta da vacina para combater o Covid-19. Essa, sim, essa é uma corrida pela vida, diferente da corrida pelo armamento, que era para a morte. Mas quando surge tanta esperança, quando surgem tantos comentários, quando surge a fé em que haja uma vacina de imediato, hoje a OMS estabelece uma advertência para que se tenha bastante cautela para o uso emergencial da vacina. Então fica assim uma confusão no coração, na alma do povo brasileiro, do mundo inteiro, se essa vacina que está se aproximando aí dentro dos 30, 60 dias, já em caráter experimental, e aqui no Brasil a Fiocruz também pode sair na frente, em convênio com a China ou outro país que queira, naturalmente, ter um protocolo pela vida, há uma dúvida assim no ar. Será que a vacina sai? E se ela sair, ela tem crédito perante a população? É muito cientista falando, é muita gente importante falando no mundo inteiro, mas aqui vai uma modéstia. Eu prefiro acreditar, por enquanto, nas palavras do Dr. Hércules, do Dr. Rafael, do Dr. Útil, do Dr. Mameri, dos 4 médicos da Assembleia Legislativa, que, com muita responsabilidade, têm deixado a política de lado para advertir que o cuidado com o Covid deve ser observado em todos os momentos. Ainda há pouco eu ouvi a ilustre deputada Irine, o ilustre deputado Sérgio Majestic, fazer uma outra advertência para ter cuidado com a segunda onda, que vai ser pior que a primeira. Vai ser pior do que as ondas em Portugal, na chamada Terra das 7 Virgens, cujas ondas ultrapassam permanentemente a 4, 5 metros, os pescadores saem para pescar e depois não sabem como entrar. Então, nós vivemos hoje num mundo de cautela, realmente, de grandes expectativas, mas é preciso que nós todos não percamos a fé. É preciso, nesse momento, que as igrejas evangélicas, as igrejas católicas abracem novamente a fé e proclamem a esperança que tem em Deus de nos livrarmos do Covid-19. Que livre os tempos dos mercadores, como Cristo expulsou os mercadores dentro das igrejas. Que tenhamos pastores e padres que olhem a fé do homem, que olhem a religião acima do interesse financeiro, acima do dinheiro. Então, nós hoje vivemos num mundo que precisamos abraçar um ao outro. É momento de paz, mas tem uma guerra por trás de nós. O Covid-19, que a gente liga a televisão para ver um Flamengo e Santos e ver um estádio vazio. Liga a televisão para ver um São Paulo e Corinthians, nenhum assistente. Liga para ver o Vasco jogar, né? E, de repente, nós perguntamos o que está acontecendo com o mundo. Que proibição é essa que o Covid-19, em silêncio, sem nenhum foguete, sem nenhum avião de arma, sem nenhum armamento, manda todo mundo para casa, que manda os artistas que faturam milhões com shows pelo Brasil inteiro, todo mundo parado, todo mundo calado, e a própria Assembleia Legislativa, ao invés de nós termos aquelas reuniões de colegas, de companheiros, olhando um para a cara do outro, discutindo matérias importantes, nós hoje também estamos pelo sistema virtual, cumprindo com o nosso dever, cumprindo com as nossas obrigações.
Paralelamente, estamos vendo os médicos, os enfermeiros, aqueles que cuidam da saúde no sofrimento permanente e ali cuidando da vida, não tendo medo do Covid-19, salvando vidas e mais vidas. Então, eu quero fazer a minha grande homenagem hoje aos lutadores, aos heróis, e lembrar ao governador do Espírito Santo que nós mandamos uma indicação para homenagear esses heróis, que não fique no esquecimento. O que esses homens da saúde estão fazendo pela vida da nossa humanidade, da vida dos capixabas, não é coisa para se jogar fora, é coisa para a gente ter esse pessoal dentro do coração, homenageá-los permanentemente, prestando as nossas homenagens pelas vidas que eles salvam permanentemente. E, ao mesmo tempo, lamentavelmente, estamos muito tristes, porque estamos vendo que muita gente está morrendo com Covid-19. Então, é um tempo de reflexão, é um tempo de esperança, é um tempo de fé, mas nós temos que dizer alto e bom som, nós vamos vencer o Covid-19. Deus nos ouça, e se Deus está conosco, não adianta ninguém ficar contra. Obrigado, parlamentares, obrigado, devolvo a palavra ao senhor presidente desta casa. Com a palavra, deputado Torino Marques. Muito obrigado, senhor presidente. Boa tarde, amigos. Bom, aí, agora faltando 5 minutos para as 5 da tarde, público que nos assistem nas redes sociais, os amigos também que estão na TV Alice, deputados e deputadas e senhor presidente Eric Musso. Lembrando que hoje é o último dia do mês de agosto, dia 31 de agosto. Faltam apenas 4 meses para o fim do nosso glorioso 2020. Tivemos que muita coisa poderia ter sido feita para melhorar a vida dos capixabas durante essa pandemia. Eu quero lembrar às pessoas que nos assistem agora em casa que há pouco tempo atrás eu fiz um apelo aqui na plenária virtual em nome dos donos de bares e restaurantes do Espírito Santo e em nome da economia que também traz saúde para as pessoas. Sabe por quê? Quem trabalha tem como colocar comida na mesa de sua casa para se alimentar e alimentar a sua família. Hoje, o número de desempregados no Espírito Santo é muito grande. Eu quero lembrar que os donos de bares e restaurantes e seus funcionários pedem socorro para poder voltar a trabalhar e manter empregos e os próprios empreendimentos vivos. Esse fim de semana, senhor presidente, mais uma vez as redes sociais presenciaram um pedido de socorro ainda mais forte ao ponto dos donos de bares e restaurantes que funcionam à noite pedirem, por favor, para o governador Renato Casagrande os deixar trabalhar. Isso mesmo, estão implorando e pedindo, por favor, por algo que é um direito deles no Estado democrático de direito em que ainda vivemos, né? A iniciativa privada está sendo cerceada de funcionar sem a menor comprovação científica. Onde está a ciência se um restaurante pode funcionar de dia, respeitando as restrições sanitárias, claro, porém, à noite, não pode, respeitando as mesmas regras? É um vírus notívago, ou seja, com costumes noturnos? É um vírus vampiro? Não existe a menor lógica de haver estruturação e redução dos casos e manter fechados estabelecimentos como estes. Temos sim que cumprir nossa função nessa Casa de Leis, cobrando do Executivo explicações científicas e comprovadas para manter fechados estabelecimentos que funcionam à noite, como os bares e restaurantes, sendo que na parte do dia eles podem funcionar. Não existe lógica nenhuma científica que comprove que o vírus só ataca à noite. E quanto aos donos de bares e restaurantes, eu só tenho uma coisa a dizer para vocês. Não peçam, por favor, pois vocês estão exigindo um direito de vocês. Devolvo a palavra à mesa. Muito obrigado, senhor presidente. Com a palavra, o último deputado Vandinho Leite. O deputado Vandinho está ausente, então, sendo assim, eu vou encerrar a presente sessão. Antes, porém, convoco os senhores e senhoras deputados para a próxima, amanhã, a hora regimental, às 15 horas. Lembrando os deputados que nós temos reunião amanhã às 14h30, o link chegará para todos vocês. Um grande abraço, que Deus abençoe a todos.